Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor e agradecer por tudo que esse Senhor maravilhoso faz pela gente. É só Deus para nos ajudar, nos acolher e nos abençoar. Em nome de Jesus, irmão. A paz esteja com todos vocês.
salvação por nós, porque eu ganhei dele. Então nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a todos que estão ausentes aqui hoje. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos.
apesar que estamos em poucos, né? Mas eu creio que Deus é poderoso, vai alcançar as pessoas que estão assistindo. Nós estamos avisando muitos os irmãos que nós estamos com os cultos presenciais, e é muito importante a gente estar juntos, né? Apesar que temos um distanciamento seguro, né, por causa da pandemia, mas eu creio que Deus está conosco, né? Então, se Deus permitir, nós não vamos pegar a Covid-19. Se Deus permitir, nós vamos pegar a Covid-19, mas só que Ele vai estar com a gente o tempo todo. Então, o poder que a Bíblia, Deus trouxe através da Bíblia para nossas vidas, que nós temos que ter o poder de Deus, porque Ele diz que nós pisaremos na serpente, diz que nós pisaremos no escorpião, diz que não há dificuldade que Deus não esteja conosco. Ele diz que estará conosco até a fundação dos séculos, né? Então, quando você percebe que todas as coisas que vão acontecer conosco, nós estamos numa terra que não é nossa, uma terra, somos peregrinos nessa terra. Então, todas as lutas que vão vir, nós vamos saltar muralhas, porque é pela fé que nós saltamos as muralhas, é pela fé que nós conquistamos. Então não tem nada que venha sobre as nossas vidas que nós não conseguimos ter Deus do nosso lado. Deus do nosso lado. Porque eu vi uma ministração de um pastor, e ele estava falando assim que um homem fiel na igreja, braço direito dele na igreja, um homem que era exemplo, que você via o caminhar dele, ele não faleceu, mas ele vai falecer, só se Deus fizer um milagre. Ele foi visitar esse homem, chegou e falou assim: pastor, não se abate, por quê? Porque eu tenho Cristo comigo, então eu sei que eu vou passar por todas as situações, mas logo, assim que eu partir, logo, no tempo certo de Deus, nós vamos nos ver. Amém? Então nós temos que ter essa fé de que a igreja é um lugar que você tem que vir, a igreja é um lugar onde você vai receber. É muito bom as lives foram um paliativo, foi uma forma de que a gente pudesse levar a palavra de Deus àqueles que são de risco, aqueles que têm uma dificuldade maior. Mas eu sou de risco e eu estou aqui. Amém? Eu não estou incentivando ninguém a fazer sair da sua casa porque é de risco, porque eu estou aqui. Não, eu estou falando o seguinte, que assim que der, assim que você tiver condição, venha para a igreja, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, e ela só é aquecida quando os irmãos estão juntos. Amém? Então assim, pode vir o que for, mas Deus está conosco o tempo todo. Amém? Pode se aceitar, irmãos. Eu vim aqui falar de oferta e dízimo, e eu vou ler só um versículo para a gente entender que a igreja precisa ser sustentada, e ela é sustentada pelo Senhor e não é sustentada por nós, porque quando ela move o nosso coração, aí que a gente faz. Então só é a administração da igreja e os bens, o valor que a igreja recebe é incentivada por Deus. É Deus que entra através do Espírito Santo no nosso coração e faz a gente ter a vontade de participar da obra, né? Então ele fala assim no 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E ele fala assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? A igreja é o lugar do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele sempre tem lugar para mais um.
Ele sempre recebe mais um. A Bíblia fala das ovelhas de outros apriscos, que Deus vai trazer para compor o corpo. Então eu e você que estamos aqui, nós vamos contribuir para a casa do Senhor. As pessoas que vão assistir ou estão assistindo, se tiver sentido no coração, como diz o versículo 7, contribuir segundo propôs seu coração, procure os obreiros da igreja. Entra lá no Facebook da igreja, manda uma mensagem. Eu não sei se isso é possível, mas procura ajudar essa obra. Essa obra tem salvado, essa obra tem feito grandes milagres, e eu creio no milagre de Deus quando nós fazemos a obra de todo o nosso coração, porque quando nós nos dispomos a fazer a obra do nosso coração com a força do Senhor, Ele age nas nossas vidas. Então, irmãos, a oferta e dízimo, elas são algo que completa o cristão. Não é uma parte do culto, não é vamos falar assim, se não fosse pelo meu dízimo, a igreja não estaria de pé. Só que Deus é que sustenta. Deus é que sustenta a obra. Não é eu, meu dízimo ou o seu, é Deus. Porque quando ele para de ser fiel na casa do Senhor, o outro vai e sustenta. A gente passa por dificuldades que Deus prova a gente, mas Ele tem sustentado a igreja. Amém? É Deus que tem sustentado a igreja. Amém? Então pega seu dízimo, sua oferta, e nós vamos orar para depois a irmã recolher. Se você trouxe, bem. Se você não trouxe, fique em paz, irmãos, porque Deus, Ele tem o tempo certo no seu coração. Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe que Ele vai agir na hora certa. Ele sabe que Ele vai colocar Ele já te abençoou antes de que você pudesse dar. Então Ele vai te abençoar antes de você dizimar. Em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos nosso suor, Pai. Nós entregamos os frutos do nosso suor. Que o Senhor nos abençoou para que nós pudéssemos estar aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu entrego a vida de cada um nas suas mãos, Pai. Que o Senhor possa fazer abundante a sua graça na vida dos meus irmãos, como está escrito na palavra, Pai. E que todos possam ter a ciência de sermos uns cristãos completos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Entregamos nas suas mãos, e toda a administração deste bem seja para a tua glória, seja para manifestar a tua obra, seja para as pessoas que vierem, Senhor, as ovelhas que vierem, serem abençoadas e aceitarem o Senhor como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Fico feliz em ir tua casa, minha Fico feliz em ir tua casa, Fico feliz em ir tua casa, minha avó cantar. Fico feliz em ir tua casa, minhas mãos adorar. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor.
Senhor, os irmãos, amém? Glórias. Que bênção, né? Estarmos louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, né? Que nós venhamos a agradar o coração de Deus, né? Esse deve ser a intenção. Sim. Essa deve ser a intenção do cristão, agradar ao coração do Senhor. Essa deve ser a intenção do coração do cristão, se colocar na presença do Senhor com uma alegria de coração, não é verdade? Então, que isso venha estar no nosso meio, né? Eu queria agradecer aí os irmãos que louvaram, né? Graças ao Senhor aí, Deus está preparando aí tudo conforme a vontade dele, né? Então, que nós venhamos a nos preparar para as coisas grandes que o Senhor tem preparado para nós, não é verdade? Então, para que nós venhamos a chegar no grande, nós temos que começar no pequeno, mas começar da forma certa, de começar com alegria, com entusiasmo, sempre na presença do Senhor nosso Deus. Então, meus amados, gostaria, acho que o pastor João já deu alguns recados dos cultos, né, pastor? Não? Então, nós estamos com os cultos aí na data de hoje, este ao vivo e presencial. Às 19 horas nós temos um culto na Igreja Nova Jerusalém de Piracicaba, com o pastor Luiz ministrando a palavra lá. E na segunda, terças e quinta, os mesmos horários dos cultos presenciais, tá? Às 8 horas da noite, Laranjal Paulista, São Paulo e Piracicaba. Então estaremos aí aguardando você que quer escutar a palavra do Senhor, quer ser transformado pelo poder da graça do Senhor, amém? Então estamos aqui para fazer a obra, e a obra é feita para aqueles que se colocam à disposição do Senhor. Normalmente, quando Jesus falava com um dos seus discípulos ou um dos seus escolhidos, eles falavam, eis-me aqui, Senhor. Então que hoje nós venhamos a usar essa palavra. Eis-me aqui, Senhor, estamos em Tua presença para fazer a Tua obra, não a nossa obra, em nome de Jesus. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu me recordo que há um tempo aí, alguns meses atrás, eu preguei em cima dessa palavra, mas Deus veio me incomodando grandemente. E o pastor João deu um adendo. O pastor João, ele está sempre, eu já falei da outra pregação aqui, ele está sempre dando spoiler da minha pregação, né? Então, aqui hoje não foi diferente novamente. Olha que a gente nem conversa sobre essas coisas. Então, aquelas pessoas que muitas vezes, através da pandemia, começou a assistir o culto dentro das suas casas, no conforto das suas casas, e está numa zona de conforto, mas Deus ele não se agrada com isso. Deus se agrada naqueles que acreditam no Senhor. Lógico que a palavra também fala que nós não devemos tentar o nosso Deus, mas ele diz que nós devemos sim confiar no poder do nosso Deus. Então, meus amados, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos as seguintes palavras: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que
te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviram a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pelas mãos, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Pai amado, Pai querido, nós entregamos esse momento, Senhor, de nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor, Pai, seja o comandante, Pai, dessa igreja, Senhor, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Pai. Que todas as pessoas que estão aqui, estão nos assistindo, estejam com a mesma intenção no coração, de agradar a Tua presença, Senhor, de servir a um Deus vivo, Senhor, um Deus que pode mudar toda a situação, pode converter, Senhor, em nome de Jesus, corações de pedras em corações de carne, segundo a vontade do Senhor, Deus. Senhor Deus, nós queremos, Pai, nos diminuir em Tua presença, Senhor, para que o Senhor cresça cada dia mais em espírito e em verdade, Senhor. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, venha confortar os nossos corações. Que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha, Pai, nos moldar conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E que nós venhamos a sair desta casa de oração, Pai, preparados e moldados pela Tua vontade, Senhor. Que nós venhamos a sair desse local melhor do que nós chegamos, Senhor, em nome de Jesus, porque o poder do Espírito Santo está no meio de nós, está dentro de nós, Pai, e haverá conversão, haverá salvação nessa casa, Senhor. Eu creio, Senhor, porque a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Aquele que dá liberdade para que o Senhor venha agir no coração, agir na vida, Senhor, o Senhor faz, Pai, conforme a Tua vontade, e essa vontade nos diz que é boa e agradável, Senhor, e é assim que nós queremos estar em Tua presença, Senhor, a partir deste momento, Pai, que nós venhamos a nos desligar de todas as coisas, Pai, que nos atrapalham de estar concentrados na Tua palavra, todos os conflitos, todos os medos, todas as preocupações, todo o cansaço caia por terra nesse momento, Senhor, e prevaleça somente a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Que o poder do Teu Espírito, Senhor, venha fazer uma varredura espiritual, não só nessa casa de oração, mas como em toda a nação, Senhor, alcançando e achando, Senhor, aquele que necessita, Senhor, de uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, e que essa palavra chegue até o coração dessa pessoa, para falar, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor pode movimentar tudo quanto a Tua vontade querer, Senhor. E assim, Pai, nós acreditaremos, Pai, e estaremos em Tua presença, ciente que o Senhor é Rei em toda a nação. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Meus amados, para quem de repente não sabe, hoje é um dia muito importante para nós evangélicos. Um dia que nós temos que anotar na nossa agenda, no celular, no nosso coração, porque hoje é o dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro é dia da... Foi ontem? Ontem, dia 31 de outubro. Olha, meu pai. Dia 31 de outubro foi o dia da Reforma Protestante. Por isso nós estamos aqui hoje. Para quem não conhece a história da igreja, todos nós viemos de uma raiz católica, de uma raiz da igreja que era uma só igreja, e no decorrer dessa movimentação da igreja, houve um homem conhecido chamado de Martinho Lutero. Esse homem, ele começou a estudar muito a palavra do Senhor e viu que algumas coisas não estavam de acordo com o que estava escrito na palavra do Senhor, porque naquela época, 1517 mais ou menos, a Bíblia era só compartilhada entre os anciões das igrejas, antes era entre aqueles homens que ensinavam a palavra. A população, o povo, não tinha acesso à palavra do Senhor. Então Martinho Lutero, ele começou a ler, e através da palavra do Senhor, e uma das palavras que fez com que Martinho Lutero transformasse o seu modo de pensar referente à palavra, foi que nós somos salvos pela graça do Senhor.
E aí ele começou a escrever algumas teses referente ao que ele acreditava sobre a palavra do Senhor, ao que ele estava estudando. E ele escreveu exatamente 95 teses sobre a palavra do Senhor, de que ele tirou da palavra, né? E ele colou essas teses na porta da igreja, e ele foi perseguido por essas coisas. Então, por isso que se chama reforma protestante, porque ele começou a protestar contra a atitude dos anciões, dos líderes das igrejas, que estavam vendendo a salvação, que estavam fazendo uma porção de coisas que não ia de encontro à palavra. Então Martinho Lutero veio para corrigir essa situação. E como ele foi contra a atitude daqueles líderes, né, daqueles anciões, daqueles homens das sinagogas, ele foi perseguido, né? Então houve aí o início da reforma protestante. 1517 começou essa reforma, e ela se deu aí mais ou menos até nós estamos falando de trás para frente, até 1416, alguma coisa assim. Nós podemos estudar sobre isso se quisermos. Amém? Só para nós entendermos da onde é a nossa raiz. Nós somos da raiz católica, nós somos da raiz de uma só igreja. E aí houve essa divisão por conflitos de interpretação da Bíblia ou outras coisas que tal. Enfim, estamos nós aqui. Nós somos evangélicos da igreja protestante do Brasil, não é verdade? Então nós fazemos parte dessa nação protestante, e é por isso que nós somos, igual a Martinho Lutero, igual a Jesus, igual a muitos outros, perseguidos, porque nós engrandecemos o nome de Jesus e nós fazemos o correto. Então entenda, na sua vida e na minha vida, se nós não formos perseguidos, se nós não formos taxados como os crentinhos chatos, como o crente quadrado, olha, você é assim, você faz tudo certinho, tudo isso aí, você está no caminho errado. Então, quando alguém falar para você, você é muito certinho, é muito sei lá, louve a Deus, porque você está no caminho certo. Você é um verdadeiro protestante da palavra, em nome do Senhor. Amém? Então, nós estamos falando aqui de Saulo, e hoje eu queria, essa ministração passada que eu fiz aqui na igreja, eu falei sobre fé, falei sobre a arma que nós temos. A arma que nós temos, a mais importante que Deus deixou para nós, é a fé, que faz com que nós venhamos enxergar o sobrenatural e desafiar os nossos obstáculos. E hoje eu quero falar sobre a conversão, quero falar sobre os convertidos ao Senhor. Muitos hoje pensam que são convertidos, muitos hoje imaginam e falam de alto tom que é convertido ao Senhor Jesus. Mas será que isso é verdade? Será que nós realmente somos convertidos? Será que nós tivemos um encontro perfeito com Deus aí, com o poder da mudança de vida? Porque a palavra nos ensina que se nós queremos salvar as nossas vidas, nós temos que perdê-la, as nossas vidas. Então a conversão aos olhos de Deus é diferente da conversão aos nossos olhos. A conversão aos nossos olhos, eu vou mudar de vida, mas eu ainda tenho a minha carne pulsando dentro de mim, me levando para a velha criatura, me levando para as vontades antigas que eu tinha. E hoje, quando nós falamos do Evangelho verdadeiro, falamos da conversão verdadeira, nós falamos daquela conversão que faz com que você tenha um poder, você tenha dentro de você algo ou alguém que faça com que você isole ou expurgue totalmente na sua vida as vontades antigas, fazendo com que você tenha novas vontades, novos desejos, novas visões sobre a tua própria vida. Por quê? Porque essa sua própria vida já não é sua mais, pertence ao Senhor nosso Deus, a quem você entregou a sua vida, quando você você declarou que a sua vida já não é mais sua, e sim do Senhor nosso Deus. Então você tem que ter uma visão nova da sua vida, você tem que enxergar coisas novas. E a conversão, eu
eu coloquei aqui mais ou menos 3 etapas da conversão. Para a conversão verdadeira eu estou falando, não a conversão de que muitos nós escutamos hoje. Estou falando da conversão verdadeira, a conversão que faz você realmente desafiar tudo e todos a favor de um Deus que você tem como Salvador de sua vida. Por isso que eu falei que o pastor João deu um spoiler da minha ministração, porque eu ia falar exatamente isso, que não acabou a pandemia, não acabou o perigo, mas, meus amados, se nós não tivermos posições, se nós não começarmos a andar de modo diferente, relacionado à presença do cristão nesse mundo, nós vamos ser só mais um que fala, eu sou cristão, e não é cristão, porque você não é convertido. Então nós temos sim que falar, eu sou cristão, mas você tem que tomar a atitude de cristão. A atitude de cristão é aquele que se apresenta no meio do povo, a atitude de cristão é aquele que se apresenta diante dos conflitos, das coisas contrárias, e fala, eu sirvo a esse Deus, e dou exemplo da minha vida que sirvo a esse Deus. E aí nós estamos vendo um homem que foi ensinado a palavra de Deus, foi ensinado para ele desde ele de garotinho, ele foi ensinado a palavra de Deus, que é Saulo. E Saulo, ele veio aprendendo a palavra de Deus, só que ele começou a andar com pessoas que tinham visão da palavra de Deus, só que tinha intenção de trazer a palavra de Deus a seu favor, e não a favor do reino. Então esse é o primeiro pecado, o primeiro erro que o cristão tem quando ele fala, eu sou convertido, mas eu faço o que eu quero. Esse é o primeiro erro. E aqui nós estamos vendo esse homem, que ele saiu em perseguição a alguns homens que seguiam a Jesus, que acompanhavam Jesus, e Saulo, ele falou, a palavra fala que ele foi até as sinagogas e pediu cartas de referência para que ele pudesse perseguir, achar, localizar as pessoas que seguiam a Jesus e trazer preso com ele para judiar, sofrer, fazer tudo que, para que essas pessoas não seguissem a Jesus. Então, a primeira coisa que eu falo aqui, uma das primeiras coisas que eu posso aprender com esse texto aqui, é que antes da nossa conversão, falando de mim agora, antes da minha conversão, eu talvez fosse um perseguidor dos cristãos. Eu fosse um perseguidor dos evangélicos. Por quê? Porque eu já contei alguma parte do meu testemunho aqui, da minha tia evangélica, que toda festa na minha casa me sentava no cantinho e pregava, falava para mim e tal, e eu não dava a mínima para ela e todas essas coisas. Então, e outra, quando as pessoas passavam na rua, eu posso falar a palavra do Senhor para você? Não pode não quero saber disso aí não, e tal, essas coisas. Então, de certa forma, eu fui um perseguidor. De certa forma, eu repudiei quem estava fazendo a palavra do Senhor, quem estava seguindo ao Senhor Jesus. De certa forma, eu repudiei essas pessoas, eu afastei essas pessoas, eu tentei convencer essas pessoas a não fazer mais aquilo que elas estavam fazendo. E aí nós vamos enxergar que Saulo também estava nessa mesma linha que muitas vezes eu e você estávamos, de que as pessoas que estão pregando a palavra do Senhor muitas vezes são atacadas, perseguidas e tentadas a não continuar a servir a Deus, e muitas vezes, sem querer, nós somos os Saulos de hoje. Muitas vezes nós é que impedimos as pessoas de fazer a obra do Senhor, porque nós achamos que tem que ser do nosso jeito, porque nós achamos que se não for do nosso jeito está errado. E aí a palavra me lembra de uma passagem que eu já preguei e gosto muito, de Marta e Maria. Marta convidou Jesus para chegar na casa delas, para estar ali na casa delas com todos os discípulos. E nessa passagem, meus amados, vocês devem lembrar muito bem que Jesus se assentou à mesa, Maria se ajoelhou aos pés do Senhor e ali ficou aprendendo com a palavra, enquanto Marta estava arrumando a casa, preparando tudo para servir a Jesus também.
E aí, uma certa hora, Marta falou: Senhor, o senhor não fica chateado da minha irmã não me ajudar nas tarefas de casa? E aí Jesus falou: Marta, Marta, por que andas ansiosas desse jeito? Existem algumas coisas boas. A Maria escolheu a melhor delas e não lhe será tirada. Mas não quer dizer que Marta também não estava querendo agradar a Jesus, porque ela estava fazendo os afazeres de casa para apresentar uma casa limpa para Jesus, colocando a comida, servindo a Jesus. Enquanto Maria estava ali atenta à palavra, Marta estava fazendo outra forma de agradar a Deus. E no meu ponto de vista, nenhuma das duas estava errada. Então eu tenho um jeito de agradar a Deus, eu tenho um formato de agradar a Deus que deve ser baseado na palavra do Senhor. Os meus irmãos têm outros formatos de agradar a Deus baseado na palavra do Senhor. Então o meu jeito de louvar, o meu jeito de pregar, o meu jeito de cuidar do templo do Senhor pode ser que não seja do jeito dos meus irmãos, mas pode ser o jeito certo também. E outros irmãos também pode ser o jeito certo. Então o que eu estou falando aqui, meus irmãos, é que muitas vezes nós, por querer tudo do nosso jeito, impedimos as pessoas de servir a palavra do Senhor. E esse é um ponto de conversão, é o pré-convertido. O pré-convertido, porque ele quer atrapalhar o processo de andamento do reino. E aí Saulo ele fala que foi pedir as cartas aos sacerdotes, e ele estava procurando tanto homens quanto mulheres que estavam a caminho, de Jerusalém. No versículo 3 ele diz: seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Meus amados, essa é uma etapa da conversão que existe um impacto forte, existe um conflito contra as vontades, as suas próprias vontades. Existe algo que é maior do que você. Você às vezes já ouviu falar dessas situações, muitas vezes você já ouviu, já leu, já estudou sobre determinada situação, mas quando você bate de frente, quando você chega de frente com essa situação que para você você já leu, já estudou, já entendeu o que é isso, mas nunca viu, e quando você enxerga, quando você vê essa situação na sua frente, você leva um susto, leva um impacto, e esse impacto causa coisas grandiosas dentro de nós. Eu estou falando porque muitas vezes nós vivemos isso nas nossas vidas, muitas vezes nós escutamos falar. Eu lembro de quando eu tinha nem sei que ano que eu era, vou falar, mas não foi expressão antiga, talvez foi história que me contaram, do bip. Quem lembra do bip? Lembra, meu irmão? Ah lá, tem uns irmãos que lembram. Colocavam, não é, né? Colocávamos um aparelhinho aqui do lado da cintura e nós estávamos andando, aí daqui a pouco o negócio tocava. E aí tocava você lá, mensagem do número XXX. O que você fazia? Pegava a ficha ou um cartão, ia no orelhão, colocava lá, ligava do orelhão para a pessoa que estava lá. E aí naquela época eu lembro que a gente viu alguns comerciais na televisão dizendo que existia um aparelho que você ia carregar junto contigo, e esse aparelho, em qualquer lugar que você estivesse, você poderia se comunicar com alguém, poderia falar com essas coisas. Eu ouvi essas coisas, e aí eu falava: é magnífico isso é maravilhoso, mas será que nós vamos chegar a ver isso, né? Então, quando hoje nós temos os aparelhos celulares, nós temos nas nossas vidas, nas nossas mãos, temos conta de banco, temos, coloca aqui, eu estava vendo aí, nós estamos pretendendo fazer uma viagem para a Bahia, e nós colocamos, eu coloquei lá, trajeto, viagem para a Bahia, tal. O cara lá, o tal do Google aí, ele me deu, quanto que eu vou gastar de combustível, minha irmã, quanto que os lugares bons para parar, trajeto Y, trajetos do W, tudo, tempo e todas essas coisas. Esse cara E aí eu vejo Saulo, que veio estudando a palavra de Deus desde criança, escutando que existe um Deus
poderoso, um Deus que pode mudar a vida daquele que crê nele. Só que ele só tinha até ali estudado sobre esse Deus. Ele só tinha até ali entendido sobre palavras, escutado as pessoas falarem desse Deus. E aí, quando Paulo se vê diante do próprio Deus, que é essa luz súbita que apareceu diante dele, houve um impacto profundo na vida desse homem. Assim como houve um impacto hoje nas nossas vidas através do celular. Eu estou fazendo uma analogia aqui, mas pelo amor de Deus, né? Quando Saulo se deu de frente com aquilo que ele já conhecia teoricamente, só que praticamente o negócio foi bem mais complicado, porque teoricamente ele não se converteu, teoricamente ele não conseguia se converter. Assim como muitas vezes nós estamos dentro da igreja estudando a palavra, lendo a palavra, escutando a palavra, pregando a palavra, cantando a palavra, só que nós não somos convertidos. Por quê? Muitas vezes nós estamos só na teoria. Nós estamos só na teoria. É hora de você ter um encontro real com Jesus, para que a prática da palavra entre em você. Existe uma luz que deve encontrar você, existe um Deus que deve entrar dentro de você subitamente, que ele está falando aqui. Essa coisa tem que ser uma coisa que vai te trazer um impacto tão grande na tua vida, que você não vai ter como continuar a fazer as coisas que você fazia antes. Saulo não conseguiu mais perseguir, Saulo não conseguiu mais procurar, achar as pessoas que serviam a Jesus, porque a partir daquele momento ele entendeu que acima do poder dele, acima das vontades dele, acima do desejo dele de perseguir, de fazer sofrer esse povo, existia um Deus maior, existia uma força maior, existia um desejo maior, que esse desejo tinha que alcançar esse homem. Por quê? Porque assim como eu e você, muitas vezes nós fazemos as coisas que nós achamos certas muito bem, mas as coisas de Deus nós fazemos relaxadamente. E aí vem Deus, entra dentro de nós como uma luz perfeita e fala: não é assim que eu quero. O jeito que eu quero que me sirva é com perfeição, é com dedicação, é com alegria no coração, em nome de Jesus. E enquanto essa luz não entrar dentro de nós, enquanto nós não tivermos um encontro perfeito dessa luz, nós continuaremos fazendo as coisas erradas, mesmo dizendo que nós já somos convertidos. Eu conheço a palavra, eu sei o que diz a palavra. Amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas você pratica isso? Está dentro de você, no seu coração isso? A palavra é essa que Saulo está aqui. Essa passagem de Saulo vai nos mostrar que não basta você conhecer a palavra, não basta você ser um estudante da palavra se você não for um praticante. Eu conheço homens que você conversa com eles, já falei, cansei de falar isso aqui na igreja. Conheço homens que você cansa de falar com eles, e numa conversa de meia hora, 25 minutos ele fala citando versículos da Bíblia, só que não pratica. Não adianta de nada. Não adianta de nada você conhecer. Pastor João fala direto aqui, direto pastor João fala. A palavra faz o quê, pastor? A palavra mata. O Espírito vivifica. O Espírito está dentro de nós, e nós vamos darmos liberdade para essa luz que está dentro de nós mudar as nossas vidas. Nós vamos continuar mortos, continuar que nem aquele vale de ossos secos, mortos pela palavra do Senhor, porque se a palavra do Senhor não tiver liberdade para sair de dentro de nós e manifestar os nossos desejos, manifestar o nosso jeito de ser, nada vale você saber o que está escrito aqui. Se você não mudar a sua vida, não converter verdadeiramente os seus desejos, as suas vontades, nada vale você conhecer a palavra. Saulo conhecia, mas não adiantava de nada, até que subitamente chegou a luz na vida dele. Aleluia. Até que subitamente Jesus teve um encontro com ele. E assim comigo e com
você, meus amados. É assim comigo e com você. Enquanto nós estivermos brincando de ser crente, enquanto os convites do mundo for mais atraente que o convite de vir para a igreja, enquanto a sua casa for mais confortável do que você estar na casa do Senhor, enquanto todas as coisas que for do mundo ser mais agradável do que estar na presença do Senhor, sinta-se um salvo da vida, porque você não é convertido. Você não é convertido. O desejo do cristão é estar na presença do Senhor. O pastor Luiz fala direto isso aqui. Pode fazer o convite que for que vocês quiserem. Eu vou, mas depois do culto. Meus amados, é isso que é ser convertido. O princípio da conversão é isso. É as coisas do Senhor estar à frente de todas as outras coisas. Não estou falando que você não pode se divertir. Não estou falando que você não pode ter momentos de prazeres com a sua família. Não estou falando que você não pode. Eu acabei de falar aqui que nós estamos planejando uma viagem. Mas não quer dizer que eu vou viajar e vou sair da presença do Senhor. Aonde eu estiver, eu tenho que continuar sendo testemunho do Senhor. Aonde eu estiver, eu tenho que continuar dentro da igreja do Senhor. E onde eu estiver, as pessoas têm que continuar olhando para mim e falar: olha, existe algo diferente nessa pessoa. Por quê? Porque o Senhor está dentro de nós através dessa luz súbita que entrou um dia dentro de mim e de você. Você tem essa luz dentro de você. Nós temos essa luz dentro de nós. Então que nós venhamos a viver a transformação da luz, não a transformação da treva. Que nós venhamos a entender que o poder de Deus tem que ser maior do que a vontade do homem. Que nós venhamos a entender que Deus, Ele quando encontra, Ele marca o encontro. Não somos nós que marcamos encontro com o Espírito Santo. Não somos nós que marcamos encontro com Deus. É Ele que marca o encontro conosco. Porque nós não temos poder de invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo fala: agora Ele me chamou, eu vou. Não. O Espírito Santo fala: agora eu vou. E quando Ele vem, é súbito, é magnífico, é extraordinário, é impacto. É transformação, é mudança de vida, é mudança de pensamento, é mudança de olhar, é mudança de vontade. É você falar: olha, dentro de mim agora existe uma luz, e essa luz me conduz. A palavra do Senhor diz que a palavra é luz para os nossos pés. Essa mesma luz. E aí a palavra fala para nós, versículo 4, que ele caindo por terra, ele ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você quer saber do seguinte? Saulo não estava perseguindo a Jesus. Não estava perseguindo a Jesus literalmente. Ele estava perseguindo aquelas pessoas, como ele já falou aqui, perseguindo as pessoas. Quando ele foi pedir a carta, ele estava perseguindo as pessoas que levavam Jesus às outras pessoas. Então você vai ser perseguido. Por quê? Porque você está levando Jesus a outras pessoas. Então você está sendo perseguido porque você está sendo instrumento de Jesus. Você está sendo perseguido, você está sendo provado porque você está levando dentro de você a luz que muitos querem apagar. Muitos querem ver você apagado, entristecido, no canto, sem expectativa de melhoras da sua vida. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus veio para ser a luz das nossas vidas. Jesus veio para te tirar da situação que você está hoje, mostrar para você que há uma conversão nova para nós, em nome de Jesus. Há um momento novo nas nossas vidas. Há uma situação diferente do que nós imaginamos. A palavra dele diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Os sonhos dele são maiores do que os nossos. Portanto, meu irmão, largue os seus sonhos, largue os seus pensamentos de lado e comece a viver os pensamentos e os sonhos de Deus, para que você viva coisas grandes e maravilhosas em nome de Jesus. Mas só vive isso quem é convertido. Só vive isso quem tem essa luz. Só vive isso quem entende que outrora você era pedra de tropeço na vida daqueles que levam a palavra do Senhor a caminhos diferentes. Então, meus amados, nós vamos aprender aqui a segunda etapa da conversão. Versículo 7 diz assim: o versículo 6: e levantaram-se mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer.
Você entende aqui a diferença da situação? Agora nós vamos escutar o que nos convém fazer. O que nos convém fazer. Não é a minha vontade, eu faço o que eu quiser, não. Escuta um negócio aqui. Sua vida não é mais sua. Se você quer salvar, você tem que perder. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quiser ser o maior, tem que ser o menor. Então, meus amados, não é o que te convém, é o que convém ao reino. É o que convém ao reino. Versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Meus amados, o encontro do Espírito Santo, mesmo que a nave da igreja esteja cheia com 1000 pessoas, se o Espírito Santo hoje definir que vai ter um encontro somente com meu irmão, é só com ele hoje o encontro. Todos os outros podem até escutar a voz de muitos ventos, pode até escutar os ventos fortes do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, mas se o Espírito Santo fizer uma experiência só com o irmão, é com ele só que vai existir essa experiência. Então, meu irmão, mas o Espírito Santo, ele é tão bondoso, ele é tão fabuloso, que ele vem para todos aqueles que dão liberdade para ele. Então, se hoje na nave da igreja tem 1000 pessoas, 1000 pessoas deu liberdade, 1000 pessoas que vai ter um momento particular com Jesus. Mesmo que esteja dentro de uma sala com 1000 pessoas, cada um vai ter o seu momento particular. Porque a conversão é particular. Eu não me converto junto com a minha esposa. Não. Eu me converto, minha esposa se converte do lado dela lá, e nós temos um encontro perfeito com Jesus. Mas cada um se converte de um momento diferente, cada um se converte de um jeito diferente, cada um se converte de uma maneira que agrada a Deus. A Deus. Então, por isso que aqui os homens escutavam, mas não viam. Por isso que aqui os homens escutavam a voz do Senhor, mas não viam o Senhor, porque o Senhor hoje ele quer se apresentar somente para aqueles que o reconhecem. Saulo reconheceu, mesmo ele não praticando ainda, ele sabia quem estava ali com ele. Você viu a pergunta que ele fez para Deus? Quem és tu, Senhor? Ele sabia quem era. Ele já tinha lido sobre isso. Ele já tinha ouvido falar sobre isso. Então, meus amados, hoje você talvez já ouviu falar sobre Deus. Talvez hoje você já escutou falar sobre Deus. Talvez hoje você já viu pessoas tendo experiências com Deus. Mas hoje Deus ele quer ter isso tudo com você na prática, não é na teoria. Hoje Deus ele quer te elevar, ele quer tirar você do chão em nome de Jesus. Ele quer mostrar para você que o Espírito Santo tem um poder além da sua vontade. Então, meus amados, aqui é o que nós podemos chamar de momento do impacto. O momento do impacto é o quê? É quando você é impactado pelaquela situação que Jesus causou, o Espírito Santo causou, e daquele momento em diante você começa a ver, a enxergar do modo que Jesus espera, do modo que você vai ser moldado daqui em diante. E aí ele fala assim, então levaram Saulo, no versículo 8, então levaram Saulo da terra, levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Essa é a experiência daquele que se converte a Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso sustento, que a água que nós bebemos, que vem da fonte viva, da fonte verdadeira, nós nunca mais teremos sede. E de nós, e para nós, e Ele já cuidou do povo dele anteriormente a nós, continuará cuidando de nós hoje. Lembra o povo que saiu do Egito, que estava blasfemando, estava reclamando porque não tinha comida? O que ele fez? Fez cair o maná do céu. Então é Ele que nos sustenta. Saulo ficou sem comer e sem beber aqui, por quê? Porque ele estava vivendo experiências novas. Ele estava vivendo um momento novo da vida dele. Então, nesse momento aqui, ele estava matando. É o jejum.
ele estava matando a carne e alimentando o espírito. Por quê? Olha aqui na sequência o que fala para nós aqui. Enquanto Saulo estava 3 dias sem comer e sem beber, olha o que ele estava fazendo. Ele não estava ali só, o que está acontecendo com a minha vida, eu estou sem comer, não. Ananias, versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém, e para aqui trouxe autorização para os principais sacerdotes para prender a todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque esse para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Então, meus amados, Deus, Ele quer colocar uma vontade nova dentro de nós através da conversão. Mas para isso, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que estar na presença do Senhor, nós temos que nos dedicar ao que o Senhor colocou em nossos corações. Para isso, nós temos que entender que a partir desse momento que a luz chegou sobre as nossas vidas, logo não somos nós mais que coordenamos os nossos passos. Logo não é mais nós que, não somos mais nós que direcionamos. A palavra diz que Jesus, conversando com Pedro falando, perguntando para Jesus: e agora, como que vai ser, Senhor, não sei o que lá? E Jesus falou para Pedro: antigamente você escolhia os lugares que você ia, hoje você vai ser ordenado para onde você vai. Antigamente você escolhia as roupas que você vestia, hoje é o Espírito Santo que vai fazer isso com você. Antigamente, meus amados, nós escolhíamos por caminhos que íamos andar. Antigamente nós escolhíamos a palavra que ia sair das nossas bocas. Hoje o Espírito Santo que define isso. Se você for um novo convertido, o Espírito Santo molda você conforme a vontade dele. E a vontade do Espírito Santo, meu amado, é uma vestimenta nova. Você falando da parte física, falando da vontade do Espírito Santo, o Espírito Santo não mostra barriguinha. O Espírito Santo não mostra barriguinha. O Espírito Santo, ele não coloca roupas extremamente justas para mostrar a sua qualidade física. O Espírito Santo está aí dentro de você, falando para mim e para você, que ele quer que ele seja enxergado e não você. Ele quer que ele seja visto e não você. Não estou falando que as mulheres, os homens não têm que andar bem vestido, tem que se arrumar. Não estou falando isso não, pelo amor de Deus. Entenda, eu vou falar o que eu falei lá em casa, na pregação lá em casa. Eu não preciso escrever aqui, não preciso desenhar não, porque vocês são todos inteligentes, graças a Deus. Então, meus amados, quem quer estar em evidência é o Espírito Santo e não o homem deve estar em evidência. Então, para aqueles que estão nos assistindo, que falam que são convertidos, cuidado com a barriguinha, cuidado com as roupas muito justas, cuidado com os decotes, cuidado com os falares, cuidado com os agires, porque sempre tem alguém no céu. Esse alguém está lá em cima. Então nós, quando somos bons e novos, convertidos verdadeiramente, nós nos preocupamos com a vontade do Espírito Santo. Nós nos preocupamos com a vontade do Espírito Santo. A palavra vai nos falar aqui mais para frente, nós vamos já para finalizar já. A palavra vai nos falar que a primeira vontade que Saulo teve depois que ele voltou a enxergar foi de se batizar. Foi de se batizar, de se entregar verdadeiramente para o Senhor. Quando nós somos verdadeiramente convertidos, o nosso desejo diário, tá? Não é uma vez na vida não. Nosso desejo diário é nos entregarmos para o Senhor toda hora. Toda hora eu estou falando. Eu não estou falando, de manhã eu faço minha oração e pronto, o resto do dia é oba-oba. Não. Estou fazendo minha oração e todo o meu dia é de devoção ao Senhor. Todo o meu dia é engrandecendo o nome do Senhor. Como que você faz isso? Testemunho de vida. A partir desse momento aqui, meus amados, existiu aqui a pós-conversão na vida de Saulo. Após a conversão na vida de Saulo, o que foi? Testemunho de vida. Alguém consegue falar daqui em diante alguma coisa ruim da vida de Saulo?
que está escrito na Bíblia? Não, o cara só viveu para o reino. O cara só viveu engrandecendo o nome do Senhor. A palavra fala que ele tinha um tal de um espinho na carne, e ele foi lá para o Senhor e falou: Senhor, olha como Deus ele conhece nós, quando ele conhece a gente. Saulo foi lá com o espinho na carne e falou: Senhor, orei, tem como arrancar isso? Eu estou fazendo a obra, tem como arrancar esse espinho aqui? Tá? Aí Deus falou: Paulo, eu não vou arrancar não vou arrancar porque é o seguinte, senão eu não vou arrancar para que não te venha a soberba. Deus ele conhece a gente, ele sabe onde é a nossa fraqueza. Talvez o defeito, a palavra não fala qual é o espinho, que tipo que é isso aqui, mas eu entendo que Deus forçava Paulo com esse espinho, né? Assim, para quê? Para que a vontade do homem, a soberba do homem não crescesse mais do que a vontade do Espírito Santo. Então muitas vezes você tem um espinho na sua carne, mas lembre-se que muitas vezes é permissão de Deus para que não sobressaia a tua vontade sobre a vontade de Deus. Amém. Então muitas vezes, meus amados, nós vamos ter que dar testemunho de vida mesmo com o espinho na carne. Nós vamos ter, a partir do momento que nós tivemos esse impacto na nossa vida da conversão, a partir do momento que nós tivemos um momento em particular com Deus, que nem Paulo teve aqui 3 dias e 3 noites, com Deus orando, jejuando ali sem comer, a partir desse momento você é quase que obrigado a mudar as suas atitudes. Ninguém é obrigado pelo Espírito Santo, não obriga ninguém a nada, mas você tem que ter decisões diferentes na sua vida, você tem que tomar rumos diferentes na sua vida, você tem que começar a enxergar perdão, você tem que enxergar as coisas como coisas novas na sua vida, em nome de Jesus. Então a partir desse momento, a partir do versículo do capítulo 9, versículo 18, a partir desse momento, este homem começou a dar testemunhos de vida em prol do reino de Deus. É isso que Deus espera dos seus convertidos. É isso que Deus espera daqueles que entraram na luz, que deixaram a luz entrar neles. É isso que Deus espera de mim e de você, que a partir desse momento, olha, a palavra fala assim no versículo 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter sido alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vamos começar da onde nós lemos. Aonde que ele foi pegar a carta de referência para perseguir o povo de Deus? Nas sinagogas. E aonde que ele foi mostrar o primeiro testemunho de mudança, a primeira transformação dele? Para quem que ele foi apresentar? Na sinagoga. Meus amados, é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que lá onde você foi escorraçado, lá onde você foi humilhado, ou lá onde falaram mal de você, ou você falou mal de alguém, lá onde as pessoas te conheciam como uma velha criatura, Jesus quer que você volte lá como uma nova criatura, para que as pessoas enxerguem que a partir de hoje você é uma nova pessoa. Existe algo novo dentro de você. Saulo ele não fugiu dos sacerdotes, não. Ele não foi para outro canto, depois na sequência ele foi, mas o primeiro lugar que ele foi pregar foi o último lugar que a vontade dele sobressaiu na vida dele. A vontade dele sobressaiu quando ele foi na sinagoga: me dá a carta aí que eu quero perseguir aqueles que vão junto com Jesus. Quando ele se converteu, a vontade já não era mais dele, como a vontade era do Espírito Santo. Falou: vai lá e mostra para aqueles que te deram carta que você é uma nova pessoa hoje. Existe uma carta escrita a seu respeito. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós somos uma carta nas mãos do Senhor. Então, meus amados, qual é a conversão que nós estamos vivendo hoje? Será que as igrejas de hoje estão passando por conversões mentirosas? Só estamos lendo, escutando, esquecendo de praticar, porque é através da prática que você mostra que você é um novo convertido.
convertido. Não é através de uma boa leitura da Bíblia, não é através de você citar versículos da Bíblia, é através da prática, de testemunho da vida. A hora que você dá testemunho de vida, quando você está passando, as pessoas olham para você e falam: olha, eu escuto, eu estou aqui, mas é para exaltar o nome do Senhor. Muitas vezes, às vezes eu estava com meu cunhado trabalhando, meu cunhado está trabalhando comigo, e nós fomos encontrar um amigo meu de infância. E aí a gente conversando, ele falou: Érico, cara, é impossível acreditar que você é quem você é hoje. Mas é Jesus, cara, que faz isso. Eu falei para ele, você acha que eu, pela minha vontade, eu teria condições de mudar do jeito que Deus está me mudando? Assim como cada um de nós, assim como você que está em casa. Se você quer uma mudança verdadeiramente, entregue-se para Jesus. Mas, não, eu ainda tenho vício X, eu tenho vício tal. A palavra do Senhor vem e fala: vende a mim como estais. Amém. Quem vai livrar você dos vícios, das fraquezas, dos medos, dos traumas, é Jesus. Não é você, porque se fosse você, você já teria se livrado disso. Então não é você, é Jesus que nos livra, é Jesus que nos apresenta uma nova vida, é Jesus que nos apresenta a conversão verdadeira, é Jesus que fala para nós que, olha, não basta você ser luz, se você tiver, não vale de nada você ser luz se você estiver debaixo da cama, escondido. Não, ele diz que o luzeiro, ele diz que a lanterna, que o lampião, a luz dele tem que ser para todo mundo ver. Então se apresente na presença do Senhor, se apresente para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, para mostrar que você hoje é uma nova criatura. Você é um testemunho de vida, assim como Saulo, por onde passava, todo aqui, Ananias mesmo falou: Senhor, não é esse aquele que procurava, que judiava dos seus eleitos, dos seus anjos? E o Senhor falou: olha, não importa, ele é um instrumento meu. E a partir do momento que nós nos colocamos na mão do Senhor como instrumento, ele faz das nossas vidas a vontade dele. E aí nós começamos a viver. Eu rapidamente, agora, dentro de 5 minutos, eu vou finalizar, mas eu quero contar um testemunho que eu escutei ontem. Tinha 2 amigos que eles cantavam na noite. Cantavam na noite, nos barzinhos da noite, festas, pago para essas coisas aí, e cantavam as músicas lá, sertaneja lá, todo tipo de música que pediam para ele. Aí um deles falou que eles estavam cantando um dia lá e tocando, né? E aí veio um rapaz e falou: olha, já bêbado já, né? E veio e falou assim: canta Boate Azul, canta Boate Azul para mim. E voltou pro lugar dele, pegou o copo dele e começou a beber. Aí esse rapaz falou: vou só cantar essa seleção aqui, daqui a pouco eu canto. Aí ele, o parceiro dele estava lá, colocou a Boate Azul, começou a cantar Boate Azul. E aí ele falou que aquele rapaz que pediu não estava prestando atenção. Ele falou que aumentou um pouquinho mais o som. E quanto mais ele aumentava, mais o rapaz falava mais alto lá para a pessoa que ele estava. E aí ele cantou a Boate Azul, cantou mais outras músicas lá no barzinho que eles estavam. E entrou dentro do fusquinha do parceiro dele para ir embora. E aí dentro do fusquinha ele falou: eu não lembro a palavra que é parça? Como que é? Xará. Ele falou assim pro parceiro do fusquinha: falou: Xará, eu não canto mais nessa vida. Aí ele falou bem assim, eu até vejo a feição dele: eu não canto mais nessa vida. Não canto mais, não quero mais. Aí, beleza, aí o Xará deve ter olhado assim para ele, falou: pô. Aí ele falou: porque eu estou triste. Eu estou triste, olha. E aí ele falou: olha, pastor, não vou falar que não é gostoso você chegar no barzinho, o pessoal: chegou fulano, chegou Claudinho, tal. Isso alimenta o ego. Ele falou para mim isso. Só que quando ele estava saindo vazio daqueles lugares. E aí ele trabalhava como supervisor, gerente de uma empresa, e chegou lá um rapaz para trabalhar, e esse rapaz foi trabalhar numa máquina. Ele falou: olha, eu conheço essa máquina, mas eu conheço esse trabalho, mas essa máquina eu nunca mexi. Aí ele falou para o rapaz: vamos lá que eu vou te ensinar detalhe por detalhe e tudo certo. E aí esse rapaz começou a trabalhar lá,
e convidou ele para uma reunião. Essa reunião era um culto no lar, né? E aí convidou ele para ir e falou. O primeiro pensamento dele deve ter sido, nada, não sei o que lá. Mas aí, como ele falou que teve uma afinidade com esse rapaz, né? Ele teve uma afinidade com esse rapaz, e aí ele aceitou o convite. E ele foi lá, chegou lá no culto, fizeram um culto, e quando ele saiu, ele foi para a casa dele, e depois o rapaz deu um CD do Lázaro. Falou: você escuta esse CD? Eu escuto. E aí, olha como Deus é maravilhoso. Aí ele falou que foi para casa, passou a semana, e tudo. Chegou no final de semana, ele colocou o DVD do Lázaro lá, e sentou diante da TV e começou lá a ver os louvores, e daqui a pouco o Lázaro começou a contar o testemunho, e ele falou: olha, pastor, quando eu vi por mim, eu já estava chorando muito. Glória a Deus, porque é assim o encontro. Esse foi o impacto na sua vida, meu irmão Walter. Esse foi o impacto. Jesus já tinha marcado o impacto na vida dele. Aí o que ele fez? Como testemunho de vida, só para entender essa vida de Saulo aqui. O que o irmão Walter fez com esse impacto que Deus, o Espírito Santo teve ali com ele? Já pegou o telefone, ligou para o xará dele, que era o irmão Vanderlei, que eles cantaram aqui hoje, falou assim: ô xará, eu vou cantar para Jesus agora. Aí o xará falou: então eu vou aí para ensaiar. E aí daí para lá eles foram para a igreja, se batizaram, e hoje está aqui, hoje louvaram o Senhor aqui. Então quando nós temos um impacto, glória a Deus. Quando nós temos um impacto, quando a luz entra dentro de nós, a luz do Espírito Santo, não tem como nós continuarmos as mesmas pessoas. Assim foi com o nosso irmão Walter, assim foi com o nosso irmão Vanderlei, que hoje é presbítero da nossa igreja, e assim foi com Saulo, e assim é conosco, meus irmãos. A conversão tem que vir de cima, não somos nós. A conversão vem de cima. Então isso é importante para que nós venhamos aprender um pouco mais de Jesus. Gostaria de chamar os nossos convertidos há anos para vir tocar mais um louvor para nós aqui, em nome de Jesus. E ontem eu vi aqui eles ensaiando, e aí eu entrei aqui na igreja, eles estavam ensaiando, ali uma bagunça aqui, eles ensaiando e tal. E aí eu fiquei aqui conversando com eles um momentinho, que eu tinha que buscar minha esposa lá na casa da mãe dela. Fiquei aqui conversando com meus amados. E aí eles... É tão gostoso quando nós nos convertemos ao Senhor com verdade no coração, porque eles não estavam, está tudo riscado aqui, ó. Eles falaram: a gente já cantava isso aqui, mas está tudo riscado aqui, ó. Eles ensaiando e falando: não tá bom, vamos aumentar o tom, baixar o tom, sei lá o que eles fazem aqui, mas está tudo rabiscado aqui, ó. 25 não sei o que lá, R12, 104, tudo riscado, porque eles queriam fazer o melhor querem fazer o melhor para Deus. E é isso que a conversão verdadeira traz para nós. Quando Jesus entra com a luz dele dentro de nós, quando nós temos essa experiência, esse impacto de conversão nas nossas vidas, o desejo das nossas vidas agora é fazer o melhor, não para nós, mas sim para Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós fazemos para Jesus, o melhor dele vem para nós. Amém. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Mas o mais importante na minha vida foi ter conhecido essa cabecinha branca aqui. O xará. E depois ter vindo para essa igreja maravilhosa, né, que eu gosto muito. Amém. O pastor João, que eu adoro, eu tenho ele como se fosse um filho meu. Glória a Deus. Eu gosto muito de conversar com ele. O pastor Lélio, o pastor Luiz também, né? Amém. Pessoa muito boa. E Isso aí, fazendo a obra, né, meu irmão? Fazendo a obra. Tem algum espinho na carne? Se tiver, não vou sentir mais. Porque Deus, ele fala para mim, para você assim, ó. Quando eu coloco o dedo na ferida e curo com o meu bálsamo, com o meu sangue. Então logo nós nos sentimos mais dor quando nós servimos a Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor então, meus amados. Glória a Deus. Thank
Mas, só para finalizar, capítulo 9, versículo 31, olha o que acontece quando existem convertidos verdadeiros dentro da casa do Senhor. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Aleluia! Glórias ao Senhor. Essa é a vontade de Deus, que a igreja cresça em número, mas no conforto do Espírito Santo. O conforto que não está só aqui nessas quatro paredes, o conforto que você pode levar para a sua casa, o conforto que você pode levar para o seu trabalho, o conforto que você pode ter em qualquer lugar que você estiver. Por quê? Porque o Espírito Santo ele está dentro de nós. Basta nós darmos liberdade para que Ele todo dia nos convença dos nossos erros, nos convença dos nossos pecados, para que todos os dias nós venhamos a ter uma nova conversão, para que todos os dias nós venhamos a ser atacados por essa luz em nome de Jesus, para que todos os dias nós venhamos a entender que da glória em diante, em nome de Jesus, nós somos novas criaturas, e para ser novas criaturas temos que dar novo testemunho, temos que andar por caminhos novos. A palavra do Senhor diz que Ele endireita as nossas veredas, então Ele é que vai na nossa frente, mas só se você for um novo convertido. É essa palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu preguei sobre fé, só que a fé só acontece se eu entender que hoje eu sou um novo convertido. E aí depois eu vou trazer outra palavra no livro de Atos também, que Deus está me incomodando de fazer um estudo, mais ou menos que um estudo do livro de Atos, para entender o que esse homem passou e aonde ele chegou na presença do Senhor. Quem foi ele para Deus? É Deus querendo isso comigo e com você. O que você já passou na sua vida? O que você já passou na sua vida? Aí Deus fala, o que eu já fiz na sua vida? E aí Deus fala, e o que eu vou fazer ainda na sua vida? E é isso que Deus tem para nós, guardado. Então, que nós venhamos a agradecer pela palavra maravilhosa de Deus, que espero que você tenha sido tocado, ou tenha sido ensinado pela palavra de Deus, porque converter-se verdadeiramente não é só você decorar a Bíblia. Converter-se verdadeiramente é você praticar a Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados, levante suas mãos para cá, em nome de Jesus, vamos orar pelo caderno de oração. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, agradecendo pelo Teu mover na vida dessas pessoas, Pai. Nós conhecemos aqui curas, Senhor, nós conhecemos aqui, Pai, conversões, Pai, pessoas que se entregaram verdadeiramente a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e hoje está vivendo uma nova história, Pai, vivendo vida nova, Senhor, sendo novas criaturas, Senhor, dando testemunho de vida, Senhor. Então, Senhor, continue tocando, continue operando a Sua vontade sobre a vida dessas pessoas, e assim nas nossas vidas aqui também, Pai, que estamos na Tua casa e aqueles que estão em casa, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, continue operando o milagre em nossas vidas. Glórias ao Senhor. Estenda suas mãos a título de recebimento. Que o Senhor nosso Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a tua vida, que o grande amor de Jesus Cristo e o poder da graça venha sobre você e faça de você uma pessoa abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Amém. Abraço para o seu irmão e diga